alguns pontos aqui para que a gente possa pensar ainda na questão do administrador do batismo. Diz assim, o Novo Testamento não é tão claro nesse ponto como nos outros, mas o peso da evidência é em favor da administração do batismo como uma função peculiar do ministério. Filipe foi primeiro um diácono e então um pregador. A tradição tem que Ananias, que batizou Paulo, foi mais tarde bispo de Damasco, né? Ou seja, esses homens eram homens escolhidos, separados, com um cargo de liderança da igreja, né? Mas aquilo que a gente vem enfatizando, dependendo da situação, se temos um ministro, se temos um missionário, um evangelista, um presbítero, um diácono, ou até mesmo um seminarista no campo missionário, a igreja pode sim autorizar. Por exemplo, à distância, o pastor tem condições de estar todo do primeiro, do segundo domingo lá, uma vez por mês lá para realizar batismo, ceia. Então, isso é levado em conta na hora dessa decisão. Os apóstolos que tiveram de Cristo sua comissão e outros tais como Filipe e Ananias, que estiveram intimamente associados aos apóstolos em alguns casos, pelo menos autorizados diretamente pelo Espírito Santo, batizaram crentes sem terem o juízo da igreja sobre o assunto, né? Mas esses homens tinham uma intimidade, uma comunhão tão grande com Deus, que eles eram autorizados pelo próprio Jesus a realizar a ceia e o batismo. Tal foi necessário no tempo quando as igrejas foram poucas e vagarosas e difíceis a viagem. Veja o que eu estou dizendo, né? Então, se você tem lá no campo um missionário que está praticando, está pregando a palavra, ganhando vidas para Jesus, cuidando da igreja, e você está meio sem condições de estar ali todo momento, então a igreja pode autorizar essas atribuições ao líder naquele momento. Mas a regra permanente é que o batismo põe alguém no corpo de Cristo, a igreja. Essa é a principal visão do batismo, né? Aquele candidato agora ele vai ser inserido no corpo de Cristo, ele vai fazer parte do organismo, da vivência da igreja, do caminhar da igreja e do andar da igreja. E desde que a igreja é uma democracia e está responsável a Deus pela fiel execução da grande comissão, ela deverá, quando possível e de todo praticável, opinar sobre cada candidato ao batismo, que é o que nós vamos ver no próximo bloco aqui também, que é a questão do candidato. O candidato. Quais são as qualificações? Se alguma devem ser possuídas pelo candidato antes o batismo ser devidamente administrado. A posição de alguns é que a única qualificação requerida de adultos é um desejo de fugir da ira vindoura e salvar-se dos seus pecados, deixando claro que o batismo não salva, né? E em alguns lugares isso é muito difícil das pessoas entenderem, que não é pelo... E outra coisa, o batismo não perdoa o pecado. E o batismo não salva. O perdão e a salvação estão com Cristo. O batismo é um ato de obediência. Pois no batismo o candidato está dando a sua pública profissão de fé, que morreu para o mundo e agora vive para Jesus. Como nós ouvimos, né, que tanto a ceia como o batismo são atos hoje na igreja simbólicos. A ceia em memória de mim. O batismo, a pública profissão de fé, de que me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida a Cristo e agora quero sepultar esse velho homem, né, de forma figurada, mais espiritual dentro de mim. Estou crucificando esse homem e vivendo agora para Cristo, né? Outros ensinam que uma simples fé intelectual na deidade de Jesus Cristo qualifica alguém para o batismo, sustentando também que o batismo tem eficácia salvadora, que nós acabamos de ver.
né? A salvação é em Cristo Jesus. Quando o ladrão na cruz reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, dizendo: lembra-te de mim, não houve tempo para o batismo. A salvação foi lhe dada ali, naquele momento, naquela hora. Vamos lá. Para uma discussão das passagens em que se baseiam para ensinar que a fé evangélica é uma simples crença intelectual que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e do capítulo sobre arrependimento e fé, precisamos observar isso. É também sustentado por alguns que as criancinhas dos crentes podem adequadamente receber o batismo. Aí já é uma outra ramificação, já é uma outra linha teológica que acredita que a criança também pode receber o batismo. Olha, se o batismo é para aqueles que têm a sua consciência do arrependimento e já sabem o que é certo e o que é errado. Então, qual é a faixa etária dessa criança que ela já pode discernir o que é certo e o que é errado em relação ao reino de Deus, em relação às coisas espirituais e decidir pelo seu batismo, né? Então, vamos lá. A fé salvadora pessoal é um pré-requisito para o batismo. Isso é verdade, né? Isso é muito, muito verdade. A fé é confiança e firmeza em Cristo como Salvador pessoal, todo suficiente de alguém. Para mais discussão, vide o capítulo supra-referido, né, que nós estamos usando nessa lição de hoje. Não há nas Escrituras indicação alguma de qualquer pessoa que alguma vez foi batizado sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé que nós somos batizados. Onde se dão as minúcias, aí está claramente indicada a fé dos batizados. Para este caso, precisamos observar Atos 2:41, 8:12, 37, 18:8, 19:4. Duas destas passagens, 8:37 e 19:4, bastam para mostrar que a conexão de fé com batismo nestas mesmas não é incidental, nem acidental. Em Atos 8:37, temos a declaração virtual de Filipe, que o eunuco não podia ser batizado, salvo se cresce, né? Se acreditasse, mas não poderia ser batizado de qualquer maneira. Em Atos 19:4, está claro que Paulo batizou os 12 homens porque não tinham compreendido corretamente a pregação de João Batista, de fé no Messias vindouro, tá certo? Outras passagens também que podem ser observadas, Mateus 3, Marcos 16, João 4 e outras por aí assim. O simbolismo da ordenança exige fé por parte do batizado. Sem fé, como eu falei, é impossível agradar a Deus. E essa pública profissão de fé, ela vai sendo demonstrada tanto para o pastor, o líder daquele candidato, como para a igreja, né? Nós temos o costume de, antes de levar o candidato ao batismo, apresentá-lo à igreja como alguém que vai descer as águas batismais. E ali o candidato, já antes do batismo, já professa sua fé em Jesus, já diz à igreja o desejo que ele tem de ser batizado e tornar-se membro do corpo de Cristo, ser aceito no rol de membros da igreja através do batismo, né? Então, logo, nós só batizamos os salvos. Gente, a terceira parte é o batismo infantil, né? E, como eu falei, é muito extenso. Tem algumas partes que vocês vão observar, vão ler, né? Tem algumas opiniões aqui, por exemplo, dos batistas, dos metodistas, da igreja episcopal, né? De tantos outros, né? De muitos outros que falaram, que doutrinaram, que ensinaram e que levam as suas igrejas a praticarem ou não o batismo de crianças, batismo infantil. Por exemplo, Lutero. Não pode ser provado pelas Sagradas Escrituras que o batismo infantil foi instituído por Cristo ou começado pelos cristãos primitivos depois dos apóstolos. Não tem como comprovar isso. Fala-se de que famílias foram batizadas,
mas diretamente não fala ligado ao batismo de crianças, né? Outra opinião, Erasmo, em nenhum lugar dos escritores apostólicos está expresso que batizaram criancinhas. Rousalsen também disse: há totalmente em falta qualquer passagem que prova conclusiva para o batismo infantil no tempo dos apóstolos. Nem pode para o mesmo haver qualquer necessidade e deduzir-se da natureza do batismo. São muitas opiniões que nós colocamos aqui para você ler. Na próxima aula, na semana que vem, você vai ver esses que são contrários e os que são favoráveis, né? Por exemplo, outro aqui, ó, não há nenhum traço de infantil em o Novo Testamento, ou seja, não há nenhuma ligação do batismo infantil, entre outros e outros. Então o material está muito bom para você ler, né? Por exemplo, aqui temos mais um para a gente encerrar, é um artigo de Nossa Fé, Metodista Episcopal, que o batismo de crianças é para de nenhuma maneira ser retido na igreja, como agradabilidade à instituição de Cristo, né? Ainda assim, com toda a nossa pesquisa, não temos podido achar no Novo Testamento uma só declaração expressa ou palavra a favor do batismo infantil. Então, terminamos aqui essa aula com essa questão daqueles que se mostram contrários por conta da palavra, não são contrários porque querem, mas porque não acharam evidências na palavra para tal. Mas também tem um outro grupo que eu quero depois apresentar a vocês, que eles falaram mais um pouco a favor do batismo, ok? Deus continue vos abençoando, coloque em ordem aí as vossas atividades para que nós possamos assim estar formulando a nota de vocês. Deus abençoe, até a próxima segunda-feira em nome de Jesus.